Olá, pessoal. Deus abençoe muito vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você for assistir esse vídeo. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida. E espero que Deus tenha colocado em meu coração uma palavra que edifique a sua alma e toda a família. Eu quero agradecer a todos vocês que não têm deixado faltar nada à nossa igreja. O que eu digo é o seguinte: a minha preocupação não é o prédio, a minha preocupação é que nós sejamos igreja fora do prédio. Eu vejo que muitos de nós estão cuidando uns dos outros, e isso é maravilhoso. Os nossos grupos não se arrefeceram, não diminuíram, não pararam, continuam existindo e se fortalecendo no Senhor. Isso é maravilhoso, louvado seja Deus por tudo isto. Entretanto, eu gostaria hoje de dizer algo um tanto triste, um pouco triste. Faleceu o pai do nosso querido Abdon, nosso irmão Abdon, e ele, naturalmente triste pela perda do pai, mas eu espero que Deus tenha derramado sobre ele o espírito de sabedoria e que tenha colocado em seus lábios palavras sábias que possam ser compartilhadas com seus familiares e fortalecer a todos. Que Deus nos abençoe. Eu convido vocês para orarem comigo neste instante. Hoje nós vamos participar do pão e do vinho e depois eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe neste instante. Pedimos que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre nós e derramar sobre cada vida o teu Espírito, os recursos que nós precisamos para te servir melhor por meio da tua graça. Senhor, abençoe essas famílias que estão agora assistindo a este vídeo, a esta meditação, e que nós possamos te glorificar por meio da nossa atitude. Nós estamos reunidos em família, mas diante do Senhor, respeitando a tua presença, com temor no coração, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo a tua beleza, a tua grandeza, Pai. Te celebramos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos o pão e o vinho, e espero que você tenha aí junto aos seus o pão e o vinho. Eu tenho aqui comigo o vinho e tenho também o pão. E nós vamos participar da ceia do Senhor como fazemos sempre no primeiro domingo de cada mês. Distribuam o pão entre todos agora, por favor. Este pedacinho de pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz, e todos nós recebemos a porção de Cristo que Ele nos deu, que Deus nos deu. Este pãozinho também representa cada um de nós. Nós que somos possuidores do corpo de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo sobre a terra. Nós somos a igreja. E nós levamos Jesus ao mundo. Quando Jesus morreu, Ele foi enterrado. Quando nós pegamos o pão, nós o comemos e ele desaparece para dentro do nosso corpo
Nós que somos pó, nós somos terra, pois a própria Bíblia diz: homem, lembra-te que és pó, lembra-te que és terra, lembra-te que é lama, e para o pó voltarás. Então, quando nós comemos o pão, o símbolo é que Jesus está entrando dentro de nós para reavivar essa terra que perdeu a imagem e semelhança de Deus. E nós estamos declarando publicamente que queremos nos manter em Cristo Jesus, na imagem e semelhança de Deus, e refleti-la ao mundo, refleti-la a todos. Nós não queremos fugir da nossa missão. Nós queremos falar de Cristo àqueles que estão longe de Deus, e nós queremos fortalecer com as palavras de Cristo, do Evangelho, da palavra de Deus, aqueles que estão na igreja. Então, em nome de Jesus, eu peço que todos vocês tomem o pão em suas mãos, e nós agradeçamos a Deus por Ele nos dar esta oportunidade. Façamos isto agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tomamos este pedacinho de pão como símbolo da nossa fé e celebramos a Ti, ó Deus, de todo o coração. Pai bendito, louvado seja o Teu nome para todos sempre, porque Tu és digno de ser louvado, porque o Senhor está vivo. O Senhor está entre nós, o Senhor não está na sepultura, o Senhor está vivo, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, porque temos a Tua vida. Agora, Pai, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e a compartilharmos esta vida com aquele que precisa, com aquele que tem necessidade dela, com aquele que o Senhor nos colocar no caminho. Pai bendito, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor. Amém. Vamos todos comer do pão. Levante a sua mão onde você está e pode orar. Agradeça a Deus por Ele dar esta oportunidade. Põe para fora as suas palavras, sem medo. Agradeça ao Senhor. Podem orar, por favor. Pode agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está dando, em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor pela grandeza, pelo esplendor, pela Tua glória, pelo Teu poder, justiça, misericórdia. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Ó Senhor, obrigado, Pai, por ter nos transformado naquilo que somos hoje. Sabemos que ainda precisamos ser aperfeiçoados, mas nós Te agradecemos pelo Teu trabalho em nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás eu falei sobre a Santa Ceia e eu tentei retirar uma dúvida que existe. Quem é que pode ou quem não pode participar da ceia? Existe na igreja a ideia de que se você cometeu um pecado, então você não pode participar da ceia. Mas não é verdade isso. Se você comete um pecado, você tem que confessá-lo assim que o comete. Porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado para nos acusar das nossas injustiças, dos nossos atos maus. Enfim, quem é que não pode participar da ceia?
é aquele que não quer compromisso com o corpo de Cristo. É aquele que não quer ter compromisso com a igreja. É aquele que não quer ter compromisso com a missão do Evangelho. Mas deve se recusar a oferecer a ceia a ele? Não. Ele, por consciência própria, deveria recusar. Mas a sua própria hipocrisia faz com que ele se torne réu da própria igreja. Se nós não pudermos distribuir a ceia para um pecador, por que Jesus a deu a Judas? Por que então Paulo, quando orientou os cristãos de Corinto, não os proibiu de continuarem participando da ceia? Ele deveria então ter dito: parem com tudo, se compenetrem, raciocinem, meditem, reflitam. Não, ele disse: quando vocês se reunirem, façam assim, assim, assim. Peçam, ou melhor, pensem nisso, nisso, nisso e nisso. É o que nós precisamos fazer. Então, se você errou, você não deve ficar fora dos elementos da ceia. Você deve participar. Agora, eu peço a você que tome uma atitude de se comprometer com Cristo. E é justamente um assunto que nós vamos falar nesta meditação, de pessoas que querem se comprometer com Cristo, mas sempre dão um passo atrás. Então não dê um passo atrás. Ande, vá para frente. Confirme a sua fé nele, ande com ele, ame o Senhor de todo o seu coração. Vamos tomar então agora o cálice e vamos dizer: Senhor, eu quero me manter na tua aliança, eu não quero quebrar a aliança que o Senhor fez comigo. Eu quero viver debaixo dos teus termos, eu quero te obedecer. Eu sei que sou frágil, mas eu quero andar na tua presença, eu quero te servir, eu quero, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Tome o cálice agora, em nome de Jesus, passe para todos o cálice e nós vamos celebrar o Senhor. E levante o cálice agora, que está na sua mão, com o vinho, e vamos orar juntos, por favor. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela aliança que o Senhor fez conosco. Que maravilha, que glória, que privilégio poder receber de um Deus incomparável, do Deus único, um chamado para andar contigo, um chamado para te servir. Isto é uma honra, Pai. Em um mundo onde ninguém se entende, em um mundo onde as pessoas só procuram a morte, o afastamento, a competição, e o Senhor nos ensina a todo custo como devemos amar. Senhor Deus, toma nossas vidas em tuas mãos e ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis, a cumprirmos os teus termos, a tua palavra, o teu chamado. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar. Louvado seja Deus. Eu peço que vocês abençoem uns aos outros agora, onde vocês estão, em nome de Jesus Cristo. Não tenham medo. Abençoe, vire para a pessoa que está do seu lado e abençoe esta vida. Dá o cotovelo aí. Então, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Todas as vezes que nós vamos meditar na palavra de Deus, eu gosto de ler 2 Timóteo 3, 16 e 17,
pois esses versículos mostram os propósitos de nós estarmos com a Bíblia aberta e meditarmos nela. Lá diz: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, toda a palavra de Deus, de capa a capa, é inspiração divina. E nas suas histórias, nos seus ensinamentos, nas suas poesias, nas suas canções, ela é útil para nos ensinar. Ensinar o quê? A verdade. A Bíblia foi colocada em nossas mãos para que nós ensinemos a verdade. E a verdade, ela condena, ela cria um clima um tanto ruim em nossas almas. Mas a finalidade é corrigir as nossas faltas e nos ensinar uma maneira correta, certa de viver. Agora, existe uma razão para tudo isso. É para que o servo de Deus esteja completamente preparado para cumprir sua missão, fazer a vontade de Deus neste mundo. É por isso que nós precisamos honrar a palavra de Deus. Eu falava agora há pouco com o irmão amado, todas as vezes que você for ler a Bíblia, procure reparar a grandeza de Deus, a glória dele, o poder dele, a beleza dele, como ele realiza as coisas. Outro dia eu falei sobre José, foi na terça-feira. Imagine, Deus formou um povo lá no Egito. E Deus levou esse povo ao Egito por causa de uma túnica. A inveja dos irmãos de José por causa da túnica. Deus usou aquilo e levou aquele povo para o Egito. E lá eles se transformaram numa grande nação. E dali atravessaram o deserto do Sinai, o Mar Vermelho, o Golfo de Acaba, e chegaram à terra de Canaã, a terra prometida por Deus, a terra que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. E ali se estabeleceram e se formou assim a nação de Israel. Nós, cristãos, não temos uma pátria aqui. Nós não estamos lutando por algum lugar aqui. Nós estamos lutando para chegarmos à nossa pátria celestial, à nossa cidade eterna, ao paraíso, ao céu. E nós vamos lutar para fazermos isto. Então, ou para ganharmos isso, alcançarmos isto. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre este tema. Suas respostas revelaram segredos. Suas respostas revelaram segredos. Suas respostas de quem? As respostas de Jesus. Então, preste atenção, as respostas de Jesus revelaram segredos que estavam no coração de pessoas diante dele. O nosso texto está em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Eu não vou ler todo este texto agora, porque eu vou ler durante a nossa meditação, ok? O grande problema hoje é que algumas pessoas querem seguir Jesus por etapas. Então, eles querem fazer alguma coisa e depois fazer o que lhes interessa. E nós vamos ver que estas pessoas não são aprovadas por Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta meditação: seguir Jesus por impulsos imprudentes é um erro. Vamos lá? Seguir Jesus por impulsos imprudentes é um erro. Por que eu digo isso? Imprudente.
É impossível seguir Jesus sem pensar nos sacrifícios que existem nessa caminhada. Mas, Walter, me falaram que na caminhada com Cristo só existem flores. Justamente, a árvore que dá flor dá espinho. Então, cuidado, existem espinhos, existem trancos, existem barrancos, existem pedras, precipícios, existem lobos, existem demônios, existem pessoas perigosas nesse caminho. Existe o trigo e existe o joio. Então, nós vamos ler uma passagem da Bíblia que fala de um homem que se dispõe a seguir Jesus. A sua atitude parecia muito corajosa, porém, essa atitude escondia a sua imprudência. E a sua imprudência ocultava o quê? A realidade, a sua consciência de que ele deveria, para seguir Jesus, romper com as aspirações terrenas pela negação do eu. Veja só, vocês vão ler no texto já, e nós vamos ver que este homem expressa um espírito egoísta. Ele não expressa um desejo real de servir ao reino de Deus, porque ele não está entendendo nada. Ele não entende as razões de Jesus ter vindo. Assim como a igreja, muitos que estão nela não entendem a razão dela existir. Nós pensamos que a igreja é um lugar para você entrar e alcançar bênçãos e bênçãos e bênçãos e melhorar de vida, mas não é isso. A igreja não se presta a isso. Então eu gostaria que você lesse comigo Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 58, e eu vou colocando entre chaves algumas explicações, ampliando a ideia para que você entenda o texto bíblico, ok? Então vamos lá, versículo 57 diz: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, repare, um homem, de acordo com Mateus 18, ou melhor, Mateus 8, versículos 18 ao 20, lá descreve esse homem como um mestre da religião, um professor do judaísmo, um homem que conhecia a lei judaica, um homem que tinha discípulos, um homem que tinha alunos, que ensinava a Torá aos seus alunos. Então esse homem disse a Jesus o quê? Eu estou pronto, eu estou preparado. Como é que alguém sem o Espírito Santo de Deus pode estar preparado para seguir Jesus? Ele diz, eu estou pronto a seguir o Senhor, isto é, eu já estou preparado para me associar a ti, ser seu aluno e defender os seus ensinamentos para qualquer lugar onde o Senhor for. Que coisa! Se não me falha a memória, este é o primeiro líder do judaísmo que se declara publicamente o seu desejo de servir a Jesus. Se não me falha a memória. Vocês vão se recordar de Nicodemos. Porém, Nicodemos, ele apareceu a Jesus à noite e escondido. Ele não foi conversar com Jesus publicamente, mas esse homem tomou a coragem. Ele disse, eu estou pronto para te seguir. Eu estou pronto para ser seu aluno. Eu estou pronto
para aprender e defender os seus ensinamentos, o teu reino. E o que Jesus disse a ele? Então Jesus disse, incrível a resposta de Jesus, parece desconexa. Jesus poderia dizer assim, que bom que você tem essa vontade, que bom, mas olha o que Jesus disse. As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Então repare agora, mas o Filho do Homem não tem onde descansar, não tem onde relaxar. Muito bem. Quando nós lemos este texto, nós precisamos considerar o que este homem tinha em mente. Quando ele disse, estou pronto a te seguir, e estou pronto a me tornar seu aluno, eu estou pronto a defender os teus ensinamentos, o Evangelho. Veja só, o que ele tinha em mente. Nós só podemos entender o que ele tinha em mente por meio da resposta que Jesus lhe ofereceu. Ele está falando nada menos, nada mais do que com Deus. Jesus é Deus encarnado. Portanto, Jesus é onisciente. Antes das palavras chegarem à boca daquele homem, Jesus já sabia o que ele iria falar. Jesus conhecia as suas intenções. Esse homem viu os milagres que Jesus realizou. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu a multidão pedindo para Jesus estabelecer seu reino. Ele acreditou que Jesus iria fazer isso em um momento oportuno, estabelecer o seu reino sobre a terra, e então ele iria ter facilidades. Talvez ele deva ter pensado consigo o seguinte: o rei prometido de Israel chegou, aleluia! Logo ele vai implantar o seu reino sobre a terra e nos libertará de todos os nossos inimigos. E por que não eu não poderia ter uma posição no seu governo? Já que sou influente, eu pertenço à casta dos professores, eu sou uma pessoa respeitada na sociedade, e eu conheço todos os preceitos da religião, por que não? Ele é um líder religioso, ele é influente, ele tem alunos, Jesus poderia usá-lo, mas Jesus nunca usou ninguém por meios escusos. Jesus não tira vantagem dos outros. Jesus, ele fala a verdade. Esse homem não sabia que estava diante do próprio Deus. E como eu disse, Jesus conhecia perfeitamente os seus pensamentos, suas intenções e as suas expectativas. E então Jesus disse, as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. O que é que Jesus está dizendo a ele? O que essas palavras indicam a esse homem? Eu anotei 3 coisas. Primeiro, esse homem teria que se abdicar de todos os seus conceitos pessoais. Ele teria que mudar seus valores e as suas crenças. Ele não poderia seguir Jesus pensando, sou influente, vou ensinar a Bíblia. Não, você não conhece, você não sabe. Se você não sabe quando Jesus vai estabelecer seu reino, você vai ensinar o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como seu Senhor. Nós ensinamos as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador, que ótimo. Mas isso não resolve o problema.
Nós precisamos ensinar as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e também, ou melhor, como Salvador e também como Senhor. Se as pessoas não aprenderem isto, o Evangelho não anda, a sua vida não anda. Compreendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Em segundo lugar, ele precisaria saber que na terra não teria facilidades nem privilégios. Pelo fato de ser um professor da religião, pelo fato de seguir Jesus, você não vai ter privilégio nenhum. Então ele teria que mudar sua perspectiva e seus anseios pessoais. Assim como muitos que estão na igreja. Mas vou falar ainda sobre isso. Em terceiro lugar, o seu olhar deveria estar focado na eternidade. Aquele que tem Jesus como Senhor, então, sempre está se abdicando de seus conceitos e preceitos e crenças pessoais. Ele está rejeitando isso, ele quer mudança, ele quer mudar. Você não pode seguir Jesus acreditando que você pode conversar com espíritos de mortos. Você não pode seguir Jesus se dobrando a uma estátua de prata, de ouro, a um Deus qualquer que compete com a glória de Deus. Você não pode. Você não pode. Eu sei que alguns vão me odiar, mas é a verdade. Deus não reparte a sua glória com os idólatras. Mas aqueles que o amam, Jesus disse: eu dei a eles a tua glória, a mesma glória que me deste. Esse homem teria que focar na eternidade e não na terra. Esse Jesus vai estabelecer um reino, e eu vou reinar com ele, eu vou ter facilidades, eu vou ter privilégio. Tudo indica que sim. Como um homem pode alimentar milhares de pessoas com alguns pães e alguns peixinhos? Como esse homem consegue curar pessoas, expulsar demônios? Quem é que pode com esse homem? Ele vai estabelecer o reino, ninguém pode, ele sozinho acaba com todo mundo. Mas Deus não age assim. Jesus está dizendo: aquele que me segue tem que trabalhar para Deus. Alguns não gostam. Você tem que trabalhar para Deus e não para a sua religião, a fim de alcançar a plenitude da salvação. Meu amigo, deixe-me dizer uma coisa a você. Você diz: eu sou salvo. Não, você ainda não está plenamente salvo. Você tem a presença de Deus, mas você não está livre da presença dos demônios, você não está livre da presença do diabo, você não está livre da sua natureza humana que o leva a pecar. Você não está livre das suas lágrimas, das suas dores, das suas enfermidades. Tudo isso vai acabar lá na eternidade, na plenitude. Lá não existirá a presença do mal, não existirá a natureza humana. Você vai receber um corpo glorificado, igual ao de Jesus, que ascendeu aos céus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Você consegue louvar Deus? Você consegue dizer amém a Deus? Você consegue dizer: o Senhor é o meu Senhor? Você consegue ver a grandeza da declaração de Jesus aí? Muita gente diz: mas Jesus era tão pobre.
Não, ele não era pobre. Ele não precisava construir nada nesse mundo. Ele não precisava ter um travesseiro de rei neste mundo. Porque o lugar para onde ele vai é maravilhoso. Ele veio aqui para andar no meio de pessoas que não têm nada. Que são verdadeiros esgotos. Como nós somos. Pensamos que temos tudo. Mas não temos nada. Ele teria que aprender como a fé e as obras funcionam juntas. Uma vez uma senhora me escreveu e disse: Walter, a Bíblia é contra as obras e você só prega a obra. Você diz que o crente tem que trabalhar, você diz que o cristão tem que fazer para ganhar o céu. É verdade. A fé sem obras é morta. Isso é uma verdade. Se a sua fé não produzir frutos, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Você deve ter ouvido já pessoas falando umas com as outras e convidando para a igreja. E eles dizem assim: as coisas não estão indo bem na sua vida? Não, está tudo de mal a pior. Está tudo ruindo. Tudo está caindo. Está um caos. Eu já sei o que precisa. O quê? Você precisa ir na minha igreja. Vamos lá sem compromisso. Olha que convite maravilhoso, que evangelismo, hein? Sem compromisso. Vamos lá e eu vou pedir para o pastor fazer uma oração especial para você. E garanto que tudo irá melhorar na sua vida. E dos seus familiares. Porque quando Deus abençoa uma pessoa, Ele abençoa os que estão ao lado. Então, essa desobediente chama outra desobediente, dizendo que ela vai ser abençoada por meio de uma palavra mentirosa e que outras pessoas que não entendem nada, que não buscam o reino de Deus, vão ser todos abençoados. Isso é jogar a verdade na lata do lixo. Me desculpe, mas é isso que a igreja prega. Venha, e você verá como Deus faz uma grande obra. Este é um exemplo de um convite imprudente. Pois esse convite não leva a pessoa a Deus, mas leva o convidado a si próprio. Não sei se você percebe. Além do mais, faz com que aquela pessoa idolatre a pessoa que vai orar. Se você ler os evangelhos, você não vai ver que Jesus, ele não orou nenhuma vez por uma pessoa doente. Ele não orou. Ele simplesmente disse: sai. Está curado. Enxerga. Ele não ficou lá: em meu nome eu ordeno, sai, 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 sai. Não. Simplesmente: você quer ver? Enxergue. Impressionante. Que poder, que glória. É esse o Senhor que nós servimos. Eu sei que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, pode melhorar a sua condição. Mas você deve ser uma pessoa feliz com Deus quando obtiver bênçãos materiais dele, da mesma maneira quando não obter. Porque na verdade você não deve viver para Deus pelas facilidades que Ele pode lhe oferecer. Não seja imprudente. Não siga Jesus para conseguir uma vida de privilégios e sucesso neste mundo. E se Deus lhe der alguma coisa, agradeça a Deus
e dê a ele o que é dele. Não o roube, não tente enganá-lo. Esse homem que nós estamos lendo está tentando enganar Deus. Está dizendo, não, eu vou te seguir. Vai nada. Jesus, na sua resposta, diz, eu sei o que você quer. Você quer casa, você quer descanso. Você quer uma vida privilegiada, mas fique sabendo que eu não vou dar isso. Porque eu não tenho isso para dar. O que eu tenho a dar a vocês é muita caminhada e muito cansaço. Eu vou dar a você muito trabalho e muito pouco tempo para relaxar. Afinal de contas, o tempo todo nós estamos vigiando os nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. Que descanso você tem? Você está numa conversa e você começa a conversar com uma pessoa, você percebe que a conversa começa a tomar um rumo contrário aos princípios de Deus, e então você entra em vigilância, então você sai daquela companhia mais cansado do que quando chegou até ele. Às vezes nós vamos visitar uma família em uma casa, e só de entrar naquele lugar você sente o peso, o cansaço. Quando as pessoas começam a falar, você percebe que aquilo causa até náusea. A maneira como eles se expressam, a maneira como eles falam de suas vidas, é muito triste. Eles estão na igreja, mas não querem mudar. O reino de Deus para alguns consiste nisso, descanso. Eu já aceitei Jesus. Eu sou um escolhido por Deus. Ele me escolheu. Então já estou salvo. Eu não preciso praticar essa tonelada de obras. Não preciso. Mas a palavra de Deus diz que você tem que praticar, sim, frutos provenientes do seu arrependimento e que glorificam a Deus. Não basta frequentar uma igreja, ter um curso básico de liderança para você ensinar na escola dominical ou num grupo pequeno. Isso tudo é muito bom. Mas se você não evangelizar pessoas, se você não tiver um coração apaixonado para aproximar pessoas de Deus, se você não tiver um coração apaixonado para fortalecer seus irmãos em Deus, no reino de Deus, tudo que você fez não vale nada. A resposta de Jesus revelou suas intenções erradas, pois ele pensava que o reino do Senhor, estabelecido sobre a terra, lhe proporcionaria facilidades, privilégios e prosperidade. Não é isso que a igreja prega? Ligue o rádio. Ligue o rádio. Eu acho muito engraçado você que entrou na campanha, na corrente, na novena. Aí veio o Xing Ling. E aí o Xing Ling fez as igrejas fecharem. E você não conseguiu continuar sua corrente, sua campanha, sua novena. Sabe o que aconteceu? Você se ferrou. Não vai ganhar o que você queria de Deus, porque você não terminou. E agora? Eu sei que alguns vão dizer assim, mas Walter, você tira a esperança do povo, você quer diminuir a fé das pessoas. Não, eu quero pregar a fé correta. Eu quero pregar a fé verdadeira. Eu quero falar das coisas de Deus como elas são. Acabou sua corrente, acabou a energia, Deus cortou os fios. É interessante como Deus está ensinando a igreja a ser igreja. Para muitos pastores, a igreja não passa de prédio. Então eles têm um monte de prédios em todo o Brasil e eles ficam desesperados. Ai, ajuda, tá aqui, olha, eu só vou colocar 30 contas bancárias, decore uma. Nós precisamos manter nossos prédios. A igreja não é prédio, meu amigo.
A igreja é pessoas. Deus está ensinando nesse momento a igreja a ser igreja, a cuidar uns dos outros, mesmo sem poder se reunir. Se nós não aprendemos a fazer isso, nós não somos nada. Nada, nada, nada. Talvez você fique com raiva de mim, mas eu não vou ficar com raiva da sua ignorância. Porque um dia você vai aprender, ou no céu, ou no inferno. Em segundo lugar, quem segue a Jesus tem o reino de Deus como prioridade em sua vida. O segundo homem que nós vamos falar ouviu a resposta de Jesus ao primeiro, e acredito que ele deve ter levado um susto. Jesus não prometeu nada, nenhum benefício material a ninguém que o seguisse. O seu pai possivelmente estava morrendo, ou então estava muito velho, e ele então arruma uma desculpa para estar com o pai. E eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 9, versículos 59 ao 60. Então vamos lá a parte do versículo 59 e vamos continuando. Aí ele disse para outro homem. Esse homem já era um seguidor e discípulo de Jesus. Venha comigo. Venha comigo. Junte-se de fato a mim. Seja realmente meu aluno e viva em defesa dos meus ensinamentos. Mas ele respondeu: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Senhor. Repare bem. Ele chama Jesus de Senhor, de seu dono, de seu governante, daquele que administra sua vida, a quem ele deve fazer vontade. Senhor, ele se coloca na posição de escravo, de servo. Primeiro, isso tem uma implicação, isto é, antes de eu fazer o que me pede, deixe que eu volte e sepulte o meu pai. O que ele está querendo dizer? É interessante quando você vai estudar isso. Ele quer dizer, o Senhor permite que eu espere pela morte do meu pai, pois é a ele que eu devo honrar antes de tudo. Só faltava Jesus dizer assim: então, quem é o Senhor da sua vida? Sou eu ou seu pai? No versículo 60, Jesus disse, olha a resposta. A resposta de Jesus revela segredos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Isto é, o seu dever é ensinar sobre o reino de Deus em todo o mundo. Muito bem. Repare bem, o primeiro homem da nossa história se ofereceu. Este não se ofereceu. Esse já estava lá no grupo. E então Jesus olhou para ele e disse: venha. Esse chamado de Jesus é o mesmo chamado que Jesus fez para Pedro, para Paulo, para João, para Tiago. Venha. E ele olhou para Jesus e Jesus disse a ele o quê? Venha comigo, seja meu aluno, faça a vontade do Pai, vamos estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Era isso que Jesus queria. Mas eu acho que ele não estava muito disposto. Esse homem foi chamado por Deus, ele recebeu um chamado, diferente do primeiro, mas ele resistiu ao chamado.
Há quem ensine no Evangelho que você não resiste ao chamado de Deus. Aí está um exemplo de que você pode resistir. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Não custa nada a gente ser humilde e ir mudando. Eu fui aprendendo muitas coisas ao longo dos anos. Muitas coisas que talvez eu pregue e que eu vou ter que dar uma melhorada lá na frente. Mas eu vejo tão claro isso. Jesus disse, venha. Ele diz, não ainda. Ele estabelece as condições. Então Jesus não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é seu Pai. Segundo os costumes judaicos, antes de o progenitor morrer, os filhos deveriam estar lá para participarem da partilha dos bens. E se ele não estivesse lá, ele não iria receber nada. Imagine então se ele não se preocupasse em receber nada. Ele seria odiado por todos. Imagine, por causa desse Jesus, o fulano foi por aí falar essas bobagens e nem veio ao funeral do pai. Há muitos que comentam a Bíblia, homens de muita capacidade, e eles alguns comentaristas chegam a colocar que ele estava preocupado com a partilha dos bens. Mas é uma suposição, o texto não diz. Mas o texto diz que o pai dele era o seu influenciador. Isso sim, quando você estuda a fundo, você percebe que o seu pai era a mente que o dominava. E ele não queria causar esse desgosto. Você percebe? O Evangelho gera conflitos familiares. Hoje eu vejo muitos livros nas bancas, nas gôndolas de lojas evangélicas, dizendo, não, o Evangelho não cria problemas na família. Não cria. Jesus falou assim, aos teus inimigos, eles surgem primeiro dentro da sua própria casa. Sabia disso? Quando você lê as histórias da Bíblia, você percebe como pessoas da própria família tentaram matar seus entes. Exemplo, Caim matou Abel. Eva enganou Adão. Persuadiu, pelo menos. Os irmãos de José o venderam para uma caravana ismaelita e que depois ele foi para o Egito. Enquanto Moisés estava lá no monte em oração e buscando a Deus, Arão estava construindo um bezerro de ouro. Se o seu pai diz que você não pode ser um cristão, você tem toda a autoridade para desobedecê-lo. É assim que eu creio. Se o meu pai dissesse a mim, eu não quero que você seja um seguidor de Jesus Cristo, eu iria dizer, desculpe, mas não posso atendê-lo. Mas por outro lado, meu irmão, há muitos cristãos que não querem se desvencilhar de pessoas e de coisas que dominam suas vidas. O tempo todo eles dizem, eu quero servir a Deus, mas eu gosto tanto de fulano, eu não posso perder aquela amizade. Eu não posso perder aquele círculo de amizade. Há certas coisas que fazem parte da idolatria e você ainda conserva nas suas gavetas. Você adora aquilo. Você não se desfaz, você tem medo. O tempo todo você está dando uma desculpa. Senhor, tu me entendes, o Senhor sabe, me dá essa chance. Aquilo é uma coisa morta. Como é que você pode ter prazer em coisas mortas? Jesus foi duro com ele. Quando Deus chama um homem, rapaz, Ele quer esse homem prontamente.
E se você for lá no meio daqueles homens, ele usa a palavra necros, que é morto, pessoa sem vida. Ele diz, os necros vão enterrar necro. Um morto vai enterrar um morto. Você vai ser igual a eles. O seu lugar é aqui. O chamado de Deus para ele era ali. Não brinque com Deus. Com Deus ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus. Porque aquilo que o homem planta, isso ele colhe. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um, ou amar mais ao outro. A palavra de Deus diz que o teu tesouro está onde você coloca o teu coração. O teu coração pode estar numa casa, num carro, na namorada, no namorado, nos amigos, no trabalho, no dinheiro, no pai, na mãe, no filho, na filha, no marido ou na esposa. A resposta de Jesus revelou o segredo do seu coração. Ele não via Jesus como Senhor, como dono, como soberano, como governante da sua vida. Assim como todos que estavam lá na sua casa, ele era mentiroso, ele estava morto. E o seu coração foi revelado. Que resposta! Jesus é muito grande. Jesus é esplendoroso. Jesus declarou para ele que o seu compromisso com o reino deveria ter prioridade em sua vida. Busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que ele se agrada, e as demais coisas serão acrescentadas. Em terceiro lugar, e último, acho que vocês já estão dando graças a Deus. Quem segue a Jesus não deve fazê-lo com uma mente dividida. O terceiro homem agiu como o primeiro, no que se refere a oferecer-se a si mesmo para seguir Jesus. E então eu encontro aqui, entretanto, porém, mas, todavia, contudo, começaram as respostas, começaram as desculpas. Ele propõe uma condição preliminar. Qual foi? Vamos ler em Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Diz lá, outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro, deixe que eu vá me despedir da minha família. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu quero te servir, eu quero defender os teus ensinamentos, eu quero ser seu aluno de vez, eu tomei a decisão, mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que conseguir da minha família um gradual entendimento e consentimento, aceitação sobre a minha decisão de segui-lo, porque senão vai entrar areia. Eu vou dar com o burro na água. Senão a vaca vai para o brejo. Então, vamos para a resposta de Jesus a esse homem. Jesus poderia ter dito, não é? Usar meios psicológicos e dizer, olha, realmente pode criar algum problema. Sim, eu entendo, mas você tem que ser forte nesse momento. É o que toda a psicologia humana iria dizer. Você tem que tomar cuidado, não fira as pessoas. Mas Jesus disse o quê? Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Que coisa! Por que ele dá essa resposta? Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus.
Ele está falando com um homem que procura, primeiramente, o que é do seu interesse, para depois cuidar do que é principal, do seu dever principal. O problema é que qualquer trabalho que façamos neste mundo se torna infrutífero se todo o nosso ser não participar e a nossa mente não se dedicar ao assunto em questão. Se eu tenho a Bíblia na minha mão e eu começo a ler a Bíblia e eu digo assim, mas é tão difícil, né? Não dá. Eu não consigo entender. Você está querendo interpretar. Mas você não foi chamado para interpretar, você foi chamado para ler. Começa a ler. E depois você pergunta, o que foi que eu li? Puxa, eu li a história de Davi aqui. Davi, ele atirou uma pedra, acertou na testa do Golias, o pegou, o desviou. Deixa eu ver. Não, foi na testa mesmo, foi no meio da testa. Olha que coisa, que Deus maravilhoso, hein? Você foi chamado para simplesmente ler. Em algum momento você vai estar na igreja e nós vamos pregar sobre Davi. E naquele dia é um dia especial para você, porque é um dia que Deus vai falar com você. E então, eu ou outro pregador irá dizer assim, você se lembra a história de Davi? E você vai dizer, eu li. A pedra acertou no meio da testa do Golias. E o pastor começa a dizer, e Davi rodou a fundo e saiu aquela pedra e pegou no meio da testa. E você vai dizer, aleluia, eu li direito. E então ele começa a explicar algumas coisas, a aplicar aquela situação na sua vida, e você começa então a beber. Isso é para mim. Mas infelizmente muitos cristãos fogem da Bíblia. A igreja foge da Bíblia, pastores fogem da Bíblia. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa cidade, não vou dizer aonde. E então, quando eu cheguei lá para pregar, eu fiquei 1 hora ali esperando, e ninguém foi me atender. E então chegou o filho do pastor e disse, pastor Walter, tudo bem? Tudo bem, e você? Cadê seu pai? Olha, meu pai está se preparando, pegando ilustrações. Falei, que bom, que livro ele está lendo? Não é livro, é novela. Novela? Sim, a novela. Ele assiste os capítulos e então ele pega as ilustrações para pregar na igreja. Não, vamos ser honestos. Ele não está pegando ilustrações, ele está seguindo a novela. Porque depois eu fiz questão de saber o que ele estava pregando. Todo domingo ele pregava a mesma coisa. E então ele citava alguma coisa da novela, mas ele pregava a mesma coisa. Então é o homem que abre a Bíblia em qualquer lugar e é capaz de pregar a mesma coisa em qualquer passagem da Bíblia. Isso é um milagre. Isso é uma coisa sobrenatural. Você lê um livro do Chapeuzinho Vermelho e consegue falar os poemas de Shakespeare. Você é um fenômeno. Ou então você lê alguma coisa sobre Shakespeare e fala do lobo mau. É um fenômeno. É uma coisa do outro mundo. Muito bem. Se eu não me dedico, se você está dentro de uma máquina e você não presta atenção, o seu trabalho vai ser infrutífero. Então Jesus usa o exemplo do lavrador. E ele diz que esse lavrador está arando a terra. E ele vai comparar isso com o homem que tomou uma decisão. Repare, este homem chama Jesus também de Senhor. Mas ele pede a Jesus uma concessão. Senhor, tenha misericórdia um pouquinho. Eu preciso despedir da família, eles vão ficar chateados. Eu preciso ir lá, resolver, pôr uns panos quentes, alguns panos frios, resolver a parada. Eu preciso resolver os bagulho.
Não é assim que a moçada fala? O que o lavrador faz com o arado? O arado serve para o quê? Revolver a terra. No interior nós chamamos de escavar, tombar a terra, que é o mesmo que afrouxar a terra. Revolver a terra, isto é, fazer com que a terra de baixo venha para cima e a de cima venha para baixo. E no meio desse trabalho, você percebe se tem toco, se tem pedra e você limpa. Esse é o trabalho do evangelho. Assim como o arado, quando ele passa, ele é agressivo, ele rasga. O evangelho também, quando entra em nós, ele nos rasga. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Ela entra e rasga. Ela traz para fora o que nós não gostaríamos sequer de lembrar. Se você quer ser uma pessoa de Deus, aquilo de ruim tem que sair para fora. Mas há outra coisa sobre o arado. O arado é apenas o começo. Essa fenda, esse rasgo, esse corte que a Bíblia faz é apenas o começo. O homem que ara a terra, ele faz isso para que haja o ciclo da agricultura. Isto é, ele ajusta o solo para que este receba as sementes. O solo, então, arado, fofo, vai se tornar mais saudável para a semente, porque está livre dos impedimentos. Não existe mais pedra, não existe mais toco, agora a semente pode crescer livremente. Dentro da sua vida, na minha vida, ainda existe muito toco, existe muita pedra. E o arado de Deus o tempo todo está passando. E você não gosta. Teve uma pessoa que chegou assim: eu não gosto de vir muito nesta igreja porque o pastor não ensina a gente a ter fé. Eu fiquei pasmo. Outro rapaz um dia falou até para mim: pastor, olha, eu estou indo numa igreja e eu não vou vir mais. Tá bom. Aí o outro me falou que ele deixou de estar aqui porque as palavras são muito duras. Eu estou ensinando. Eu estou dizendo a você que a Bíblia, ela rasga, ela fere para o seu próprio bem, para que Jesus possa florescer, produzir sua vida através de você. Tá bom, eu falei do arado, mas eu queria falar 2 coisas sobre quem ara. Aquele que ara deve ter seus olhos sempre focados à frente, fixos à frente, em um percurso reto, porque uma linha reta é o melhor percurso para você chegar em algum lugar. Imagine, você arando a terra olhando dos lados. Chega uma hora que você tomba, cai, levanta, vai para o lado. Que plantação é essa? Isso é uma bagunça. Geralmente a pessoa que ara, antes de começar o trabalho, ele faz marcações. Ele coloca uma marca lá na frente, outra marca lá, e ele então pega o arado, a moda antiga, põe o boi lá na frente, ou o jumento, ou o burro, e ele sai com aquilo olhando na marca. Ele tem um ponto fixo. O seu trabalho está naquele ponto lá. Ele não desvia a sua atenção. Assim também é o cristão. Aquele que trabalha para o Senhor, ele tem uma marca. Deus colocou uma marca. Qual é a marca? É a nossa cidade. É o nosso lugar. É o paraíso, é a eternidade. E todo o nosso trabalho tem que estar em linha reta. Aquele que ara, olha para o futuro. O homem espiritual também olha para o futuro, para a eternidade. Ele não olha para o presente. Olha essa bagunça que está acontecendo aí. Sabe o que isso tudo me indica? O futuro.
Porque Jesus falou que tudo isso iria acontecer. Essa disputa de poder, pessoas querendo se matar, mandando recados, vou estuprar sua mulher, vou estuprar seu bebê. Isso é próprio de seres humanos afastados de Deus, que não amam a Deus, e o lugar deles será no inferno. Que Deus possa chegar até você e você se arrepender dos seus pecados e olhar para o futuro, tirar a sua esperança de política. Eu sei que ela é muito importante sobre a terra, mas ela não vai resolver todos os problemas. As coisas irão piorar. Trate de consertar sua vida e amar a Deus e olhar para o futuro. Enquanto Deus te dá fôlego, saúde, coragem, vá trabalhando, sustente a sua casa, sustente os seus filhos, mas não deixe de chegar onde Deus estabeleceu. Siga a marca. Rasgue o solo. Plante sementes. Eu falei duas coisas, mas são três. Em terceiro lugar, arar a terra exige esforço e uma forte determinação. Colocar a mão no arado é muito sério e tem que ser uma atitude deliberada. É a ação de uma pessoa que tem a compreensão de que aquilo precisa ser feito. É necessário ser feito, porque senão não haverá fruto. Não haverá rendimento, não haverá recompensa. Há cristãos que estão na igreja sentados, parecem bolachas em saco de supermercado, esperando o momento de serem devorados. Eles não explodem, eles não saem, eles não fazem nada, eles não se preparam, eles não se esforçam, eles não determinam a si mesmos. Não são deliberados. Trabalhar para o reino de Deus é um privilégio, e não para uma denominação. Mas lembre-se que nós estamos trabalhando para Deus em uma terra dura, cheia de entulhos. Isso não é fácil. Nós só podemos fazer esse trabalho com a ajuda do Espírito Santo. A resposta de Jesus revelou o segredo que estava na mente do terceiro homem. Ele estava dividido entre o reino de Deus e seus familiares. Ele queria o favor de Deus, mas não queria perder o mesmo favor por parte dos seus próximos. Há pessoas que querem servir a Deus dessa maneira. Eu vou, mas não vou me desligar. Eu vou. Diga isso para Abraão. Não dá mais para dizer porque ele está morto. Se ele não morreu, deve estar nervoso, porque enterraram ele. Deus diz: saia do meio da tua parentela. Saia do meio dos teus parentes. Saia. E eu vou fazer de você uma grande nação. Jesus não está dizendo que você não pode conversar com pessoas. Mas ele está dizendo que aquele que quer ganhar o céu tem que conhecer suas prioridades. Você não pode ter medo. Você tem que ser corajoso. O meu desejo é que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para falar com você. Aquele primeiro homem pensava que o Evangelho iria dar tudo o que ele queria. O segundo homem pensou que poderia resolver seus conflitos familiares, colocando a morte de seu pai como prioridade. E o terceiro homem pensou que poderia seguir Jesus depois que conseguisse o consentimento de sua família, que apaziguasse as coisas.
e que ele, sempre que pudesse voltar, fosse bem recebido. Mas isso não pode. Isso não pode estar na sua mente. Nem sempre essas coisas irão acontecer. Há cristãos agora sendo assassinados em alguma parte do mundo. Eu não estou falando de 1.000, de 2.000, são milhões, são milhares, desculpe, são milhares. Milhares de cristãos sendo assassinados, martirizados, enquanto nós temos a liberdade ainda de falar por meio de uma câmera. Que Deus nos ajude a sermos aprovados por Ele, por meio da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nesta noite, nesta meditação, que possamos ter aprendido que as Tuas palavras revelam o foco errado de nossas vidas. Revelam, Senhor, que muitas vezes nós queremos ser meio a meio. Um pouco para o Senhor e um pouco para nós mesmos. A nossa vida é tão curta. E aqueles a quem o Senhor chamou, o Senhor nunca mentiu. E mostrou qual era a prioridade, quais eram as regras. E se nós não a seguirmos, como poderemos entrar no céu? Senhor, tem misericórdia de nós. Enche-nos com Teu Espírito Santo, que nós tenhamos vontade de termos o Espírito agindo através de nós. Que a Tua palavra poderosa, Senhor, possa rasgar todo o nosso ser, para aquilo de ruim, de sujo, aquele esgoto moral, venha à tona e o Senhor limpe com a água sagrada, a lavagem espiritual por meio da palavra de Deus, ensinando-nos a agirmos corretamente. Pai Santo, Pai querido, abençoe essas famílias que se reúnem nessas casas. Abençoe seus filhos, seus netos, e os proteja ao longo dos seus dias. Sê com eles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem acessar o nosso site, na parte de e-books, e baixar os cinco livros que eu escrevi, e você pode baixá-los de graça, nos formatos PDF, EPUB, que serve para qualquer smartphones ou tablet, e também em arquivo MOBI, que serve para os leitores Kindle. Eu desejo a você muita paz, saúde e proteção de Deus, e viva debaixo da graça. Guarde bem as coisas que foram ditas. Você pode voltar, rever, assistir novamente e encher seu coração com a verdade de Deus. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça, se Deus quiser. Fiquem com Deus.